Bom, aqui estamos para mais um episódio de João e Suas Uvas, hoje com Tony Inajar, investigador criminal, de ciência criminal, ufologia, ou seja, o senhor que está ali naquele ponto que ninguém pode dizer que seja verdade ou mentira, porque ele sabe. Tony, obrigado por teres vindo. Tá? Eu que agradeço. Primeira pergunta, diz-me uma coisa, vamos falar do contacto extraterrestre com o comum mortal. Podemos puxar a analogia que seja o dedinho da Capela Sistina de tentativa do contacto com o sagrado com o profano? Que viagem é essa, véi? Veja que na Capela Sistina os dedos não se tocam. Correto. Eu acho que ainda na ufologia esse contato aqui, né, a nível físico, ele ainda está nessa fase. A gente avista, mas ainda não houve o contato pleno, contato oficial, digamos assim. Essa mensagem do além, podemos dizer que seja um MSN que nós não soubemos identificar ainda? Alguns sim. Por exemplo, agroglifos eles têm tantas coisas intrínsecas que eu sempre digo, a hora que nós conseguimos compreender, desvendar o agroglifo, descobrir a origem e responder, aí sim a gente entendeu o MSN. Por enquanto é uma mensagem de MSN num celular que você entregou na mão de um índio que não sabe nem ler o que está escrito ali. Por enquanto nós estamos nessa fase. Tu consideras-te como um avatar na passagem dessa mensagem ou um Obelix que está a montar os menires para passar uma mensagem? Eu acho que estou mais para Obelix nesse caso. Eu sempre digo, estamos todos aprendendo. Eu acho que nós estamos ainda nas fases das perguntas e não das respostas, né? Lógico, uma ou outra coisa a gente já tem a intuição do que possa ser, mas respostas mesmo, não, eu desconfio de quem tenha. Uhum. Então, como é que consegues definir o espiritual do alienígena a nível de mensagem? Vem com uma linguagem diferente ou vem com um contexto direcionado? Vem com uma energia diferente, né? A mensagem em si, elas são bastante parecidas. Quem tem clarividência, lógico, consegue perceber mais. Alguns deles são bastante humanos, mas você vê um formato do olho um pouco diferente, o formato do rosto diferente, e a energia que vem é diferente da energia de um espírito, digamos assim. Mas o canal é o mesmo, porque eles estão numa outra frequência, talvez na mesma frequência, e se comunicam pelos mesmos meios que a espiritualidade tem usado. Então é difícil um pouco de distinguir pelo texto, simplesmente, mas é mais por essa sensação, por essa percepção dessa energia. E para os clarividentes, lógico, conseguem ver alguns pontos de diferença entre um shape humano e um shape extra. Tu estás sentado à mesa com Kardec e Tesla. Estão a jantar. Qual é o prato principal? Kardec e Tesla. Bom, seria um jantar bastante frugal, né? Mas eu acho que seria pratos mais elaborados, né? Gourmet? É quase um gourmet, eu diria isso. E estendia-se pela noite com um bom vinho? Com certeza, eu acho que estenderia-se, se não interrompessem, acho que é uma conversa de dias e não de uma noite. Tu tens a percepção de que energeticamente esse jantar é contínuo? Sim, sim. Porque eu procuro sempre afirmar isso. Estamos num eterno aprendizado.
né? Nós estamos sempre em busca de algo além. A partir do momento que você domina um assunto, diz, mas o que tem além? Mas é só isso? Não. Vamos além, vamos além. E sempre dá para ir além. É um eterno caminho, não tem um ponto de chegada. Tu podes considerar que Sócrates, no anfiteatro a declamar, seria já o gene desses dois grandes pensadores de contemporâneos? Eu acho que ele foi um bom predecessor, né? Sócrates, Platão e outros, né? Eu li um pouco sobre os vários pensadores gregos e romanos, e mesmo de outras etnias, né? Os chineses, hindus, né? E eu acho que há uma sucessão de conhecimentos. Eles vão se acumulando, como cascas de cebola. Né? Uma coisa vem mais tarde complementando a outra. Né? Um pensador complementa aquilo que o antecessor falou. Então são bons sucessores, né? Pessoas com visão além do seu tempo, além do seu grupo, mas são predecessores. Esses insights, geralmente nós temos a noção de que esses grandes pensadores que são contemporâneos, de alguma forma são considerados avatares, porque eram pessoas à frente do tempo delas, correto? Quem é o próximo avatar a conseguir definir e identificar o agroglifo? O agroglifo é uma mensagem. Sim. Está ao lado de um Stonehenge, ou seja, tu tens um agroglifo primitivo e tens um agroglifo atual. Quem é que vai ser o avatar que, de alguma forma, possa servir de ligação e tradução dessa simbologia? Veja, eu já identifiquei mais de 20 evidências dentro do agroglifo que o diferenciam de um falso. Né? Mas eu pedi para duas pessoas que têm a capacidade de projeção astral bastante espontânea. Né? Eles dominam muito essa técnica. E eles foram até um agroglifo e me disseram o seguinte, que parece quase como um chuveiro de energia, que é visual isto, quase como aquelas letrinhas do filme Matrix, né? Matrix, e que cada setor é diferente, isso, e que as letras que caem é um outro alfabeto. Se eles conseguiram ver isso, talvez um dia a gente consiga bolar um aparelho que perceba isso, e acho que a resposta está nesse sentido, na energia presente no agroglifo. Isso eu já falo desde 2013, que como no filme Contato, tem o livro Contato, em que se percebe um sinal, e daí dentro desse sinal eles dizem, não, mas esse sinal ele parece que tem mais um, seria duplo, e por fim eles dizem, não, mas esse sinal é triplo, e quando é triplo, tudo faz sentido. Eu acredito que dentro do agroglifo haja isso, porque a energia eletromagnética permanece por 3, 4 dias. Para que isso permaneça, precisa ter uma fonte de energia alimentando. Né? Para a lâmpada permanecer acesa, precisa de energia. No agroglifo é a mesma coisa. Quando a gente conseguir decifrar esta mensagem, né, eu acho que a gente chega à resposta. E quem decifrar seria o avatar aí no caso. Estamos no bom caminho. Já está a passar este período atípico, mas tivemos tempo de olhar para dentro de nós próprios, o nosso eu. Nós estamos no bom caminho, peço a tua opinião, estamos no bom caminho para começarmos a ter capacidade de ler essas mensagens? Eu acho que nós iniciamos o caminho. Já, né? Existem algumas pessoas já despertas o suficiente para prosseguir nesse caminho. Mas eu vejo que a conquista dessa resposta vai ser mais coletiva do que individual. Mais um grupo de pessoas, um comentando com o outro e de repente a mensagem se esclarece. O que é que tu tens a partilhar que de alguma forma eles tenham te comunicado e queres partilhar?
Outra frequência, no caso. O que causa o agroglifo, especificamente o que faz o desenho, ainda é incompreendido. As pessoas já relacionam com pulso de micro-ondas, como o forno de micro-ondas, pulso de infrassom, né? E eu acho que tem mais energias envolvidas. Até porque se nota efeitos de calor em algumas coisas, como por exemplo nas argilas presentes no solo, aí se apresentam cozidas a uma temperatura que chegaria a 900 graus, 1600 graus. E as plantas não são queimadas. Nós ainda não conseguimos isso, de produzir uma energia que produza calor e que não afete, né? Afete uma coisa e não afete outra, as duas estando no mesmo local. Essas coisas a mais é que vão, quando nós conseguirmos identificar, é que vai nos levar a essa resposta. Mas por enquanto a gente está no início do caminho. Eu geralmente faço a comparação com o nosso convidado com uma uva. Tá? É assim, eu tenho aqui Tony Najar e vou referenciá-lo como uma Tanat. Tá? É assim, é uma uva com o tanino bem acentuado, acima da média, uma personalidade forte, mas de alguma forma discreto, tá? Mas com um currículo que ninguém o pode tirar. Tanat, personalidade forte, tanino acima da média, e relaciono com o currículo do Tony. Sim, nada pode fazer sombra à questão e ao ponto onde ele está, onde possa harmonizar de alguma forma com o conhecimento comum. O que ele partilha, há pouco estávamos a falar nos bastidores, a Tanat de alguma forma não quer ter uma evidência predominante, mas está lá. Não quer ser considerada de alguma forma a principal, mas está lá. Ou seja, está entre par como uma uva dentro de um cacho, mas com uma personalidade muito própria. A Taná é como eu identifico. Tony, diz-me uma coisa, agora para finalizar. Analítico, estudioso, busca dados, assenta dados, relatórios. Consideras-te como um Da Vinci do século XXI? Não. Eu me vejo como eclético, com certeza. Eu milito em diversas áreas. Várias pessoas, parentes próximos inclusive, dizem como você consegue fazer tanta coisa e participar de tanta coisa. Eu não sei, eu ainda tenho muito tempo livre. Poderia fazer mais, me acho às vezes até preguiçoso, poderia fazer mais. Eu não me vejo como Da Vinci, me veria talvez como um aprendiz de Da Vinci, né? Mas eu gosto de conhecer as várias áreas, né? Gosto desse ecletismo. Entendeste porque é que eu te chamei o Da Vinci? Sim. Se o Da Vinci, assim, fomos aos manuscritos da Vinci, assim, era bem eclético também. Sim. Ou seja, assim, desde o início da aeronáutica, o estudo das aves, as energias, os conceitos, hidráulica, lá está. Por isso é que eu considero assim, consideraste como um avatar do Da Vinci do século XXI? Quer dizer, o teu escritório é uma agenda em aberto? Algumas pessoas brincam bastante comigo por causa disso. Alguns me chamam de MacGyver, né? Porque eu tenho essa capacidade de improviso, né? E alguns me chamam, brincando, de Google. Google. Quando tem alguma dúvida, pergunta para o Google, né? Para mim. Né? Porque eu, justamente por esse ecletismo, eu tenho algumas respostas, né? Ou pelo menos consigo indicar alguns caminhos. Eu não acho que eu seja nada além do que qualquer um. Eu apenas li mais, talvez, né? Sou bastante curioso e por isso tenho mais informações que eu coletei. Mas não, é só isso. Os jovens que estão a encabeçar aquele caminho que tu já segues. Conhecimento, autoconhecimento, conhecimento analítico, científico e de senso comum para fazer esse equilíbrio. O que é que tu aconselhas eles aos quais tu ensinas o caminho das pedras? O que é que tu aconselhas? Um conselho que eu já falei para várias pessoas: leiam muito, leiam tudo, leiam quando estiver no banheiro, leia a embalagem do papel higiênico, mas leia bastante. E procure leitura diversificada, lógico, não vá ler somente um assunto. Né? Perigoso é o sábio de um livro só. Né? Então, leiam todas as versões
possíveis dos mais diversos assuntos. Eu acho que é isso. Essa leitura vai te dar embasamento teórico para compreender tudo o que ocorre na prática. As diversas percepções do universo que te rodeia. Sim, essa leitura te dá capacidade de compreensão. Foi o nosso convidado aqui de João de Suas Uvas, Tony Inajar, tá? Um grande senhor, tá? Tive o privilégio de arranjar um tempinho na agenda dele, que já há um ano que eu estava a tentar convidar, uma TANAT no nosso espaço, e o qual vão passar agora no rodapé todos os contactos deles, oficial, tá? Não particular, porque ele tem muita chamada de, como ele disse, o Google tem muito acesso, mas os contactos dele, Instagram e também trabalhos do YouTube dele, vejam, que é muito interessante. O nosso João e Suas Uvas termina aqui. António, obrigado por teres vindo. Tá? Eu que agradeço. Mais um currículo a agregar aqui ao nosso cacho de uvas. Tá? Acompanhe o nosso canal no YouTube e também do Terra Play Channel com o ilustre Chico Terra. Então foi mais um João e Suas Uvas, então até à próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.